Maravilha, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Modelos Rentáveis de Consultorias e Mentorias para você faturar 10 mil ou mais todos os meses. É um prazer muito grande ter você aqui comigo nessa jornada. E o que eu vou te apresentar nesse exato momento nada mais é do que 6 modelos. Na verdade, o modelo 6 é um modelo bônus onde eu já trabalho e executo há mais de 10 anos. Ou seja, tudo que você vai ver aqui vai levar você para uma possibilidade de começar a criar os seus programas de mentorias, seus programas de consultorias. Se você já tem ou está com alguma dificuldade em estabelecer o que entregar, como entregar e até a parte de precificação, ou então a parte para quem vender, esses modelos aqui, eles têm por objetivo exatamente te mostrar qual caminho você deve ir. E o que é melhor, né? Como eu já falei outras vezes, para você até chegar até aqui, eles são validados, eles já foram testados e é isso que faz eles terem um grande grau de assertividade. Bom, como que vai funcionar aqui a nossa aula? Nesse exato momento, o que que eu te peço? Bastante atenção, muito atenção mesmo. Pegue um papel, pegue uma caneta, vai anotando. Você vai poder pausar, inclusive, a aula e tirar alguma dúvida comigo, deixar nos comentários, me chamar lá no Instagram, chamar a minha equipe para que a gente possa te ajudar todas as dúvidas que você tiver referente a um desses 6 modelos, tá certo? Bom, para a gente começar, vamos começar aqui com o modelo 1, é claro, né? Bom, modelo 1 é o que nós chamamos de microconsultoria. Basicamente, a microconsultoria, ela nada mais é do que uma microconsultoria onde eu resolvo um pequeno problema, uma pequena dor de um determinado cliente e ele me paga por isso. Uma coisa é eu dar uma dica ou dar um conselho sem cobrar absolutamente nada. Outra coisa é eu entender qual que é o problema do cliente. Eu tenho uma grande expertise para isso, para poder responder e colocá-lo na direção do que ele precisa realmente fazer, sem perder tempo, sem procurar vídeos, enfim, ou seja, eu tenho exatamente a solução que ele precisa. Eu sei o que ele precisa fazer com o menor tempo e esforço possível. E qual que é o formato que hoje eu entrego essa microconsultoria? Basicamente, eu gravo um vídeo conteúdo passo a passo com orientação sobre o que e como fazer para que ela possa mesmo fazer. Esse vídeo ele vai variar 10 a 15 minutos, pode ser inclusive até de 1 hora, como eu estou fazendo aqui, como eu vou entregar um conteúdo para você. É claro que não chega a esse nível, porque senão a gente iria para a consultoria para o modelo número 2, tá? E aí, o que eu hoje entrego a mais é além de eu entregar essa gravação para esse meu cliente, para esse meu mentorado, outra coisa que eu vou fazer é, dentro da minha jornada, eu tenho várias pílulas gravadas. Então, eu vou até o meu diretório, eu vou até os meus vídeos que estão privados no YouTube, em algum conteúdo ali, e também pego esse conteúdo que se complementa com a dúvida dele, com a dor desse cliente, e entrego isso para ele também. Isso funciona como se fosse um combo para ele, tá? Então, um combo ou um bônus. Então, ele vem com a dor, ele vem com um problema, esse problema ele pode mandar para mim pelo WhatsApp, às vezes ele até pode me fazer uma ligação e eu vou entender, então isso é amplamente negociado, digamos assim, vou entender e aí vou preparar a resposta para isso e vou entregar a ele, tá? Eu já ouvi algumas pessoas falando o seguinte, André, cara, como é que você consegue vender essa microconsultoria? 2 semanas atrás, eu comprei uma microconsultoria no valor de R$ 1.000 referente à educação financeira sobre investimentos. Eu não queria comprar um curso, eu não queria pagar para estar 1 hora e meia, 2 horas com essa pessoa, só que eu precisava resolver algo importante que tem relação até com a parte de imposto de renda. Essa pessoa é uma pessoa expert, ela tem a solução, isso já ficou provado nos canais delas. Então, o que que eu fui fazer? Entrei em contato com ela, comprei ali uma microconsultoria.
Na verdade, ela nem sabia que poderia me vender isso. Eu dei até uma mentoria para ela, uma consultoria para ela e falei, cara, eu preciso disso, disso, disso. Você consegue me entregar? Sim, foi lá e me vendeu uma micro consultoria. Qual que é o preço que eu hoje cobro? Isso é muito importante trazer isso aqui para você também, tá? Todos os preços que estão aqui estão com base no que eu, André Damasceno, cobro, ou seja, com a minha autoridade, com a minha expertise, com os meus 15 anos de experiência, com os meus resultados. Então, eu quis trazer algo exatamente real, que você vai adaptar conforme a sua experiência, conforme o momento atual que você esteja. Pô, André, eu ainda não consigo cobrar 497. Faz igual eu fiz lá atrás, começa com 197, começa com R$ 57, mas tenha isso dentro da sua esteira de serviço para oferecer para os seus clientes. E aí, quais são os perfis de clientes que compram aqui no meu caso? Profissional liberal, profissional autônomo. Ou seja, é aquela pessoa, o MEI, por exemplo, um microempreendedor individual, ele tem um problema, ele tem uma dor específica, só que ele não tem tempo para assistir um curso, assistir um treinamento, e ele talvez não tenha naquele momento investimento para pagar uma consultoria, uma mentoria mais completa. Só que ele precisa resolver esse problema, tá? O negócio está lá pegando fogo. Ele precisa resolver. Então, nessa situação, ele entra em contato comigo e eu ofereço isso para ele ali dentro do meu mix de produtos e de serviços que eu posso entregar para ele como uma solução, tá certo? Esse é o modelo de entrada e você vai ver que o modelo 1 e o modelo 2 que eu já vou te apresentar, eles formaram o sexto modelo que lá para o finalzinho eu vou te explicar o que que é esse sexto modelo e qual foi a sacada que eu tive, tá? Bom, modelo número 1, microconsultoria. Importante, sobre o preço, novamente, hoje esse é o valor, o preço que eu cobro. Você pode colocar um valor lá em cima. Ah, André, isso tá muito barato, cara. Os meus 40 minutos aqui, meus 30 minutos, vale muito mais do que isso. Legal, cobra. André, eu ainda tô começando. Começa um pouco mais abaixo, mas é importante você ter isso, até por uma questão de precificação, até uma questão de valor do seu produto, do seu serviço, daquilo que você entrega. Não entregue isso aqui de graça. Tenha também algo para entregar de graça, mas também tenha aí a sua micro consultoria, tá? No modelo 2, o que que a gente tem? Deixa eu fechar aqui, depois eu abro todos. Eu tenho a consultoria de 1 hora. Qual que é o formato da consultoria de 1 hora? Bom, o cliente ele preenche um formulário explicando o que precisa resolver, tá? Eu, inclusive, vou deixar aqui também na aula esse formulário. Esse formulário, ele é altamente adaptável. Algumas perguntas eu vou mudar de acordo com o negócio. Por isso que o valor, o preço que eu vou te apresentar aqui, ele não é baixo. Por quê? Ele não é simplesmente um Ctrl+C e Ctrl+V, tá? O cliente, ele vai chegar com a dor dele, por exemplo, um advogado, um médico, um dentista, um restaurante, um dono de um negócio local, de uma academia, de um pet shop, ele vai chegar com a dor dele. Ele vai preencher esse formulário. A partir do preenchimento desse formulário, eu vou fazer um agendamento de acordo com as datas que baterem ali e a gente vai conversar por 1 hora, tá? Então, o primeiro passo é, ele chegou, fez o pagamento, ele vai preencher um formulário. Preencher esse formulário, eu vou entender aqui quais são as dores, as dúvidas, os problemas, o que que a gente precisa resolver durante essa 1 hora. Eu só vou agendar essa reunião, essa consultoria, ou seja, para entregar, depois que eu tiver acesso a essas respostas. Porque eu preciso chegar nessa conversa de 1 hora, nessa mentoria, nessa consultoria de 1 hora, com essas respostas. Então, eu preciso ler, eu preciso analisar, eu preciso ter clareza sobre isso. Porque senão eu vou cair de paraquedas na mentoria e esse mentorado, esse cliente, não vai ter o resultado que ele precisa para a gente otimizar esse encontro de 1 hora, tá? Além da conversa ao vivo que a gente vai ter, eu entrego um plano de ação em PDF, eu sugiro que você entregue esse plano de ação. O que que é esse plano de ação? Exatamente um mapa mental, utilizando aqui nesse caso o MindMaster. Então, tudo que a gente for conversar durante 1 hora, eu vou fazendo o registro. Eu vou registrando, vou fazendo as anotações, já vou colocando ações, tarefas, tudo
o cliente, o mentorado, ele recebe a gravação e também recebe esse mapa mental em PDF. Ele recebe o link do mapa para poder acessar, visualizar e também recebe esse PDF. E aí eu dou um suporte para ele entre 15 a 30 dias. Tá? O que que é esse suporte? Ele pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, pode me mandar um vídeo curto no WhatsApp, ele pode me mandar um áudio no WhatsApp. E aí, nesses 30 dias, eu vou ajudá-lo, vou resolver, vou responder, enfim. Eu não entregava esse suporte de 30 dias pelo WhatsApp. O que que aconteceu? Eu recebi o feedback de alguns mentorados falando: André, poxa, sensacional, já estou aplicando aqui, mas eu estou com uma dificuldade a partir daquele ponto que você falou. Então, o que que eu fiz? Poxa, ele vai estar aqui 1 hora comigo, vai receber o PDF. Quando ele for para ação, quando ele for para aplicar, certamente ele vai ter alguma dificuldade, certamente ele pode ter alguma dúvida, dúvidas vão surgir. O que que eu fiz? Pô, eu vou adicionar aqui um suporte, isso acabou gerando muito valor, então vou adicionar aqui um suporte de 30 dias, 15 a 30 dias pelo WhatsApp, você manda áudio, você manda vídeo, você manda texto, eu vou te respondendo aqui pontualmente sobre essa sua dúvida que você teve ao aplicar todo o nosso plano, toda essa conversa de 1 hora. Isso gerou muito valor, tá? Então ele vem e entrega esse suporte. Quanto que eu cobro e quais são os perfis de clientes que compram? Hoje eu cobro R$ 2.000 por essa hora. O cliente paga no Pix, paga no cartão. A grande maioria hoje paga no cartão. Tá? Então ele vai lá, passa no cartão, ele parcela, tem a taxa de juros que ele assume isso ali, então isso fica muito claro para o cliente, tá certo? Ele assume. E quais são os perfis de clientes que compram? Primeiro ponto, a dor é latente. O cliente que compra isso, diferente do cara aqui em cima, da microconsultoria, a dor dele também é latente, em ambos aqui, em ambos os modelos. Só que nesse caso aqui, ele quer estar ao vivo comigo, ali, ó, conversando, interagindo e tudo mais. Em algumas situações, quando eu estou presencialmente na cidade, isso já aconteceu, a gente faz ao vivo. O valor é o mesmo. Então a gente vai para uma cafeteria, a gente vai para um almoço, almoça, aí nessa situação o cliente paga o meu almoço e depois a gente fica ali conversando durante 1 hora, isso é super comum, tá? Isso é bem legal. Inclusive vai acontecendo, eu vou com o computador, vou anotando, a gente vai conversando, vai interagindo e depois ele recebe todo esse material, que ele não recebe porque não é gravado nessa situação. Mas isso já aconteceu também de André, poxa, eu vou estar no Espírito Santo, vou estar em Vitória, você vai estar aí. A gente pode fazer isso presencial, num almoço, cara? Eu acho que vai ter mais num cowork, por exemplo, inclusive da onde eu estou gravando essa aula aqui para vocês. Eu falo, claro, vamos embora. Aqui também, profissionais liberais e profissionais autônomos. Eles compram muito isso, tá? Lá no modelo 6, você vai ver o que que eu fiz de adaptação do modelo 1 e modelo 2, que hoje o modelo 4 e 5, o modelo 3 e 4 são os que eu mais vendo, junto com o modelo número 6, sendo que o modelo número 6 é uma adaptação, uma junção do modelo 1 com o modelo 2. E assim, isso aqui é sensacional, porque eu vendo muito esse modelo número 6, tá certo? Vamos lá para o modelo número 3. O que que é o modelo número 3? Deixa eu fechar o 1, o 2 e vamos lá. Bom, o modelo número 3 é o modelo de consultoria barra mentoria mensal com recorrência. O que que é a recorrência? O cliente me paga todos os meses como se fosse um FII mensal. Então, o valor cheio é X. Vamos supor que o valor cheio seja R$ 30.000. A gente divide isso pelo tempo que ele vai ficar, 6 meses ou 3 meses. Aqui eu falo 3 meses porque é o contrato mínimo que eu aceito. Qual que é o contrato mínimo? De 3 meses. O modelo 1 e o modelo 2, até então, ele não tinha contrato. Aquele compra micro, aquele compra consultoria de 1 hora. Eu entrego, pronto, agendamos, ele respondeu o questionário, agendamos a consultoria, conversa, ele teve, acabou, suporte de 30 dias, está entregue. No modelo 3, não. O que que acontece aqui? Aqui, para eu chegar a esse valor, a gente tem um contrato mínimo. Qual que é o contrato mínimo? De 3 meses nessa situação, tá certo? Então, como é que funciona? Você e o cliente se reúne 2 vezes por mês. Então, nesse modelo aqui de consultoria mensal com recorrência, eu tenho 2 reuniões.
uma a cada 15 dias. Então, vou fazer uma no início do mês e a outra no fim do mês, tá? São sempre assim, 2 reuniões, tá? Essas reuniões, elas vão durar aí, em média, 50 minutos, 1 hora. Às vezes ela pode até passar um pouquinho, não tem problema, mas não é de praxe. Por quê? Eu tenho uma agenda a cumprir. Então, geralmente, acabei aquela consultoria ali com aquele cliente, eu separo ali entre 15 a 30 minutos para a próxima consultoria, tá? Então, geralmente é assim que eu faço, eu divido a minha agenda dessa forma, em espaços, em gaps entre 15 e 30 minutos, sempre de segunda a quinta-feira, beleza? Você estrutura um diagnóstico inicial do negócio baseado na dor dele. O que que isso quer dizer? Para esse cliente aqui começar, ele preenche um questionário, tá? Então é um questionário com perguntas abertas e perguntas fechadas. Então ele recebe esse link, tá? Isso aí ele já está pagando, o contrato já está rolando, tá? Ele preencheu com aquelas respostas antes da gente realizar a primeira consultoria, a primeira mentoria. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma auditoria, vou fazer um diagnóstico, vou fazer um raio-x de toda a marca dele baseado nas respostas que ele trouxe para mim, tá? Então é isso que vai acontecer. Quando a gente vai para o primeiro encontro de consultoria ou da mentoria, enfim, eu já vou para esse encontro com um mapa mental com diversas ações, com diversas tarefas, tá? E aí eu só vou validando com ele com base nas respostas que ele trouxe para mim. Então a gente senta ali, então a gente vai agendar, né? Então vamos agendar ali o fluxo de encontros no mês. Então, lembrando, 2 por mês, uma a cada 15 dias. Vamos agendar o fluxo de encontros. Agendou, já no primeiro encontro, eu já entrego ali um mapa com diversas ações e a gente vai validando isso, tá? Ele também recebe as gravações, então depois de 72 horas eu mando o link da gravação para ele, ele tem acesso a todas as gravações de tudo que a gente vai fazer ali durante o processo. Em cada encontro eu entrego um plano de ação para ele executar. Por que que isso é importante? Porque entendo o seguinte, tá? Na consultoria e na mentoria, eu preciso ter em cada momento, em cada hora que eu for ter com essa pessoa, microtarefas. E essas tarefas precisam ser executadas por ele com a minha ajuda, com o meu suporte, que é exatamente como eu coloquei aqui, por quê? São mini vitórias. Então, vamos supor que o cliente respondeu no questionário que a maior dor dele é que ele acredita que o posicionamento dele na internet esteja ruim. Então, a vitória que ele quer alcançar é que ele precisa melhorar esse posicionamento, como consequência, atrair mais clientes, clientes mais qualificados, para que ele possa fechar mais negócios, para que ele possa aumentar as vendas dele. Então, para que a gente atinja a esse objetivo máximo, digamos assim, ele precisa ter essas microtarefas. Então, cada tarefa que ele faz, que ele executa, vai dar uma vitória para ele, é uma mini vitória. O que que essa mini vitória significa? Significa que, poxa, ou ele gravou um vídeo e ele jogou nas redes sociais, isso como consequência gerou um lead no direct para ele. Então, são mini vitórias que a gente também estabelece isso durante o programa. Por isso que você está vendo que esse programa ele não pode durar só 30 dias, porque é um processo de construção que a gente vai entregando para o cliente. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Pô, começou agora, como se fosse na consultoria ali de 1 hora, e no outro dia ele já está colhendo frutos. Ele colhe frutos, só que não na mesma velocidade que talvez ele queira ali, e a gente precisa fazer esse alinhamento, tá certo? Então ele tem isso aí dentro da jornada dele, isso é sensacional, tá? E ele também pode tirar dúvidas comigo. Então, entre um encontro e outro, lembre-se, a cada 15 dias, ele vai me chamar no WhatsApp, ele vai tirar dúvidas, ele me manda áudio, a gente abre, se ele quiser fazer uma ligação também. A consultoria mensal com recorrência é boa porque você acaba criando uma conexão maior com o cliente. Tá? Diferente da de 1 hora e da microconsultoria, existe uma conexão muito forte com o cliente, tá? Então, a ponto, poxa, ele pode me ligar? Ele pode me ligar, a gente vai conversar, a gente, pô, André, pode ele ter mais de 2 encontros com você por mês? Até pode, não é o ideal, mas eu não vou dizer não para esse cliente. Eu vou dizer sim, mas vou deixar claro que o nosso contrato para esse programa que ele contratou são 2 reuniões.
Mas sim, ele pode ter talvez a terceira reunião, isso já acontece, tá? Inclusive, isso aconteceu essa semana aqui, enquanto eu gravo esse treinamento para você, e a gente entende isso super de boas, porque é até para a própria manutenção do contrato. Não é à toa que esse é o modelo que eu mais vendo, por quê? Porque esses clientes estão comigo há muito tempo na jornada. Às vezes, essa consultoria mensal com recorrência termina em 6 meses, ele renova. Eu já tive clientes, por exemplo, que renovaram aí a perder de vista 4, 5, 6 vezes. Clientes que estão comigo até hoje nesse modelo aqui, por exemplo, tá? E qual que é o preço disso? Então, esse preço pode variar a partir de 2.000 até 6.000. Hoje eu tenho contratos que me pagam 2.000 e hoje eu tenho um contrato que me paga 6.000. Isso depende do quê? Isso depende do tamanho do negócio, do tamanho da empresa, tá certo? É isso que vai ditar o preço que eu vou cobrar para esse cliente. Por exemplo, eu atendo comércio que tem mais de uma loja. Então, pô, não faz sentido eu cobrar R$ 2.000 de um comércio, de um varejo que tem 2 lojas e de um comércio, de um varejo que tem 10 lojas, que tem 15 lojas no interior de São Paulo. Não pode ser. Não é que eu vou ter mais trabalho, até vou ter mais trabalho, só que o processo de análise, de performance, de métricas do trabalho, ele é muito maior. Até o grau de envolvimento das pessoas que vão estar comigo aí nessa jornada. Como eu disse, o período mínimo são de 90 dias, tá? E assim, a gente sempre fecha 6 meses. Por mais que o período mínimo seja 90 dias, a gente sempre fecha 6 meses. Esse cliente que chega aqui, ele não é qualquer tipo de cliente. É um cara, é um empresário, um empreendedor que entende a importância de ter um consultor, de ter uma empresa do lado dele, orientando. Ele não é MEI, ele não é microempreendedor, ele não é autônomo, ele não é muitas vezes profissional liberal, ele tem uma empresa com uma construção, ou ele tem uma empresa, ou ele está no processo de abertura de uma empresa, só que não é uma empresa pequena, até é uma empresa pequena, mas não é uma empresa assim, como que eu posso dizer? Ele não é micro, ele já tem um processo de crescimento muito bem estruturado nessa situação. Então, aqui eu trouxe até alguns exemplos, né? Então, micro e pequenas empresas que buscam alguém com expertise, que já viveu o mercado lá fora. Exemplo, na época eu tinha um restaurante, o Jones, eu fechava contratos de consultoria com outros restaurantes, porque de certa forma isso gerava uma autoridade, porque as empresas vinham, pô, ele bebe da fonte, ele sabe exatamente o que está falando. Aqui, ó, eu tenho contratos Politintas, Azevedo Tintas, e eu recentemente contratei um escritório de consultoria financeira em São Paulo, baseado nisso aqui, só que nesse caso foi um período mínimo de 90 dias. Tá? O que que é isso? Eu contratei uma consultoria, tá? Para quê? Para me ajudar aqui financeiramente com os investimentos, tanto na PJ quanto na PF, pessoa jurídica e pessoa física, e aí eu estou pagando a eles lá um FII mensal, que nada mais é do que essa consultoria mensal aqui com recorrência, tá? Então, esse é o modelo 3. Tá com a estrelinha porque é um dos modelos que eu mais vendo aqui hoje. Qual que é o modelo número 4 de consultoria e mentoria? É o modelo que a gente chama de consultoria barra implementação. Então, além da gente oferecer a consultoria para o cliente, a gente também vai ajudar no processo de implementação. O que que é o processo de implementação, André? É botar a mão na massa? Também, só que não com a mesma velocidade no formato que é o modelo número 5, que é a consultoria mais execução. Então, o que que é a consultoria de implementação? Qual que é o formato dela? Aqui, inegociável, 6 meses de programa mínimo. 6 meses é o mínimo, tá? Por quê? Aqui, o processo, ele é muito mais envolvente. Então, a gente entra muito mais, de fato, dentro da operação do cliente. A gente tem acesso a todas as redes, a todos os canais online. A gente vai analisar, a gente vai validar, a gente vai acompanhar a equipe interna ou outra equipe externa, por exemplo, uma agência que está por trás também, dentro de um contrato como esse. Então, a gente entra full time dentro da operação desse cliente. Então, é inegociável 6 meses do programa. Super de boas. Na maioria das vezes, o cliente também renova. Às vezes, ele nem fecha 6 meses. Ele vai para um contrato anual e aí é claro que ele pede um desconto ali para a gente, tá certo? Aqui em cima eu falei o preço? Acho que eu falei, né? Falei o preço. Legal, boa. Então, funciona dessa forma.
2 encontros também online por mês, isso não difere ali do modelo anterior, só que aqui tem uma diferença também. O cliente pode, André, assim como no modelo anterior, fazer um encontro por semana? Também não é o ideal, mas vou dar um exemplo do que hoje já acontece. Ao invés de fazer 2 encontros de 1 hora a cada 15 dias, pode ser que o cliente faça 4 encontros, uma vez por semana, de 30 minutos. Tá? Isso, inclusive, foi sugestão do cliente. Olha que legal, né? Porque a gente vai entendendo, vai adaptando os modelos, a gente vai criando, vai vendo o que pode ser melhor. E isso é super interessante, porque isso gera mais conexão com o cliente. Então, quando o cliente enxerga isso do outro lado, ele fala: pô, não é uma coisa engessada, pô, o André vai nos entregar isso, pronto e acabou. Não, existe assim, uma certa. É maleável, a ponto da gente entender, pô, e faz todo sentido. Ao invés da gente se reunir a cada 15 dias, por que a gente não se reúne toda semana e faz encontros menores, mais diretos, mais objetivos? Super de boa. E aqui, como é uma consultoria barra mentoria de implementação, foi como eu disse, a gente vai ajudar no dia a dia do cliente. Então, na copy, no e-mail marketing. Ah, André, isso quer dizer o quê? Que vocês vão abrir lá, por exemplo, o BM do cliente, o gerenciador do cliente, ou o e-mail marketing do cliente? Sim, significa que a gente vai abrir, só que a gente não vai executar como no modelo seguinte. O que não é executar? Nessa situação, ele tem gente internamente, ou ele tem uma agência, ou seja, funcionários ou uma agência, e a gente vai acompanhar o que está sendo feito e principalmente como está sendo feito. Então, a minha responsabilidade aqui acaba até sendo um pouco maior. Então, a gente envolve, a gente monta um time, esse time às vezes já está montado internamente, então eu fico ali no guarda-chuva. E esse modelo é sensacional. Eu fico pensando nesse modelo aqui, por exemplo, igual a consultoria acima que eu contratei de financeira, por quê? Poxa, se eu sou empresário, igual lá na época eu tinha um restaurante, pô, se eu sou empresário, muitas vezes eu não tenho tempo, né? O empresário ali, dono de restaurante, dono de academia, ele não tem tempo. Ele até tem uma pessoa internamente, mas ele não quer que você só fique olhando, ele quer também que você olhe, mas acompanhe mais de perto isso. Poxa, nesse caso você, vamos supor que você é um personal trainer, tá? E você quer fazer uma mentoria barra implementação, como que funciona isso? Pô, você vai entregar ali para o seu cliente, trabalho de personal, vai acompanhar, só que você vai implementar as atividades ali junto com ele. Então, você vai criar diferenciais do seu serviço. Pô, personal, nutricionista, arquiteto, advogado, advogado, consultoria jurídica. Eu já contratei, mas não foi com a implementação, não. Aqui, por exemplo, você pega uma empresa e você identifica que essa empresa está com vários processos, que isso pode gerar problemas no futuro, então você vai entregar a consultoria e você vai entregar a implementação, ou seja, você vai entrar dentro de fato da operação desse cliente. Pô, hoje mentoria contábil, mentoria fiscal, tá? Mentoria fiscal, ou seja, foge um pouco dessa parte financeira e contábil, é uma mentoria fiscal. Isso eu já recebi até propostas para isso. O que é? No meu caso, eu não faz sentido, faz, mas eu já vi que eu não tenho esses problemas aqui. Mas o que é uma mentoria fiscal? Tá? O que essa empresa me explicou? O que esse profissional me explicou? André, a gente entra dentro das empresas, faz todo um diagnóstico ali, um processo, para saber como que ele pode pagar menos com os seus impostos. Porque às vezes não parece, mas talvez você esteja emitindo você tem uma carga tributária, mas você pode ter outra, tá? Então, a minha mentoria, a minha consultoria é exatamente nisso, analisar como que é a sua carga tributária, quanto que você paga de imposto, porque existem formas de você reduzir esse imposto. Isso é legalmente, tá, gente? Isso é legal, processo legal mesmo. Eu achei sensacional. Olha o tanto de empresa que existe no Brasil e que precisa dessa mentoria, que precisa desse serviço, que precisa dessa consultoria, tá certo? E aí eu tenho 2 formatos aqui. Quais são esses formatos? Eu tenho esse, então, de 6 meses, programa mínimo, 2 encontros online por mês, com essa possibilidade de fazer 4 encontros por mês de 30 minutos cada, suporte pelo WhatsApp, isso é de praxe, ou então eu passo o dia inteiro dentro da operação do cliente, tá? No ano de 2023, eu fiz isso aqui 4 vezes. Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Maceió e São Paulo. Eu fui 4 vezes, fiquei internamente o dia inteiro, ou seja, eu cheguei um dia anterior,
No outro dia, fiquei o dia inteiro na operação desse cliente e fui embora no outro dia. Por que que isso é sensacional? Porque o cliente, o que que ele quer de você? Pô, ele quer sua visão, quer o seu olhar e quer, claro, a sua implementação. Esse tipo de empresa aqui, ele já tem gente internamente executando, trabalhando e tudo mais. Só que ele fala, André, vem ficar aqui com a gente o dia inteiro, cara. Então, no modelo 1, é a partir de 3.500 a 10 mil reais. Normalmente, o que que difere, tá? Eu tenho clientes de 3.500 reais, já tive cliente de 10 mil reais. O que que difere aqui exatamente o tamanho do cliente, o tamanho da operação do cliente, tá? E o modelo número 2 é a partir de 20 mil reais, mais os custos logísticos. Então, eu fico o dia todo. Então, a gente começa ali 8h30, toma um café, às vezes eu nem tomo café no hotel. Nessa situação, o cliente prepara um café com o time dele ali internamente mesmo, e a gente vai para almoçar, almoçamos, e a gente vai até 18, 19 horas. Como o meu voo é no outro dia, eu nunca agendo para o mesmo dia ali, é no outro dia, a gente estende mais um pouquinho, depois a gente sai para jantar, a gente sai para tomar alguma bebida, enfim, bom, eu não bebo, mas a gente sai ali para comer alguma coisa, ele faz ali como se fosse um happy hour, alguma coisa bem bacana, é legal demais isso aqui, tá? Então, eu cobro a partir de 20 mil reais, mais os custos logísticos, tá? Esse a partir de 20 mil reais é por quê? Porque depende do tamanho da operação do cliente. Aqui, inclusive, existe um upsell. O que que é um upsell? André, você vem, passa o dia todo aqui dentro da minha empresa e no fim do dia você consegue dar um treinamento, um workshop, uma palestra para os meus funcionários. Nessas 4 empresas que eu visitei, inclusive se você for no meu Instagram, tem fotos lá, por exemplo, em Maceió, lá em Alagoas, a gente foi exatamente esse processo, o dia todo, dia todo, dia todo, dia todo. No final do dia, a gente fez uma palestra. Depois, inclusive, a gente ainda saiu para comer, porque a palestra ela começa ali entre 7 e 7h30, é o tempo de todos os colaboradores chegarem aonde vai acontecer o treinamento, enfim, e vamos ali até as 9 horas. Então, 9h30, a gente já está dentro de um restaurante, tá? Perfis de clientes que compram pequenas e médias empresas que estão em franco crescimento, mas precisam de uma orientação. Exemplo aqui, o meu cliente lá dos Estados Unidos, que é a Parcelado USA, que é uma empresa que vende gift cards e também possibilidade de você pagar em até 12 vezes, parcelar a sua compra, que não é uma modalidade que acontece lá nos Estados Unidos, tá? Então isso acontece. Esse é um exemplo de cliente aqui, tá? Ele tá com estrela por quê? Porque eu também vendo muito disso. Vendo muito, tá? E aqui, o que que é bacana? Porque é um contrato de 6 meses de duração, que pode aumentar um pouquinho o valor, que inclusive tem chance desse contrato de 6 meses ser um contrato anual. E aí sim, contratos anuais, o cliente acaba pedindo um desconto ali no valor de FII mensal que ele paga, tá? Consultoria de implementação. Pô, você que é arquiteto, você que é consultor de marketing, igual ao meu caso, você que é advogado, você que é personal, qual que é a minha ideia? Que você consiga construir isso aqui bem no seu dia a dia, porque esse modelo é altamente escalável. Altamente escalável. A gente está falando aqui, vamos pegar esse contrato de 3.500 que eu tenho com a Parcelado USA, por exemplo. Vamos supor que você tenha 4 contratos de 3.500. Bom, eu não sou muito bom, mas vamos fazer uma continha aqui, ó. 4 contratos, então 3.500 vezes 4. A gente está falando aqui de. Opa, a gente está falando aqui, deixa eu voltar. Ah, não foi. Então, peraí, ó. 4 contratos de 3.500 é igual a 14 mil reais. 14 mil reais. Isso aí de uma maneira, qual que é a palavra aqui? Previsibilidade. Imagina, você tem 4 contratos de 3.500, você, aí de 6 meses, ou seja, você sabe que esses contratos vão rodar por 6 meses, tá? Você tem a previsibilidade financeira que durante 6 meses vai cair por mês 14 mil reais. Sendo que você só vai precisar fazer 2 encontros por mês com cada cliente. A gente está falando de 2 horas. 2 horas. No caso da implementação, é claro que isso vai ter um pouco mais de tempo, né? Que você vai acompanhar, mas a gente está falando ali por contrato mesmo, 2 únicas horas por mês, tá? Isso é altamente escalável. Então, se você fecha ali 4 contratos,
Ou seja, você tem uma meta de fechar 4 contratos, o que não é difícil, tá? Ah, André, 4 contratos, 3.500 é um pouco difícil. Não tem problema, diminui o preço, aquilo que eu te falei. Esses preços são os que eu pratico hoje. Coloca um preço menor. Eu tenho certeza que você consegue fechar e você coloca uma meta. Eu tenho gente que já foi meu aluno, já foi meu mentorado, ganhando R$ 10.000 por mês com esse modelo de contrato, com esse modelo exemplo, de cobrando um pouco menos, fazendo exatamente dessa forma. Todos os meses pingando R$ 10.000. Todos os meses pingando um pouco menos, R$ 5.000. Pô, a gente tá falando de R$ 5.000. E é claro, tem gente que tem lá contratos que vão pagar 20 mil, 30 mil reais por mês, porque são valores maiores, ou no meu caso, por exemplo, além de ser um contrato um pouco maior, são um pouco mais de clientes também do que 4 clientes, tá certo? Perfil de clientes que compram, então já falei aqui, tá aqui na estrelinha, porque é um modelo de contrato que eu vendo muito, tá? Chegamos ao modelo de contrato de número 5, né? Esse aqui, ele se assemelha muito ao de cima. Qual que é a diferença? A diferença é que você literalmente põe a mão na massa para executar. No meu caso, não sou eu. Então, eu tenho pessoas dentro da minha rede de contatos, tá? Isso é a importância do network. Inclusive, divulguei recentemente no meu LinkedIn e no meu Instagram que eu tenho hoje pessoas na minha rede que são ex-alunos ou ex-mentorados, mentoradas, que estão comigo em projetos. Vou citar um aqui, o Rodrigo. O Rodrigo, ele foi meu aluno, ele foi meu mentorado e hoje ele está comigo em 3 projetos, tá? Que ganham dinheiro ali com contratos que eu vou colocando ele para trabalhar junto comigo. Então, qual que é a diferença aqui? Nesse aqui, ele pode ter reuniões semanais com sprints de reuniões mais longas. O que que isso quer dizer? André, vamos fazer uma reunião de 40 minutos, mas a gente pode fazer também um bate-papo de 15, 10 minutinhos? Pode. Geralmente isso acontece pelo próprio WhatsApp vídeo. Ah, pode. Eu não preciso levar ele para o Zoom, porque eu vou gravar, não preciso levar ele para o Teams, que eu não vou gravar isso, tá? Esses sprints. O acompanhamento, ele é full time. O que que é full time? Full time é 100% o cliente é meu dono? Não, não existe isso. Full time que é o quê? Sempre que o cliente precisar ali, a gente vai atender a sua necessidade. Não quer dizer que ele pode ligar aqui agora e já vai ter a minha resposta. Não, as coisas vão acontecer dentro do tempo que tiver que acontecer. Então, esse é o tipo de cliente que investe muito, não apenas em campanhas pagas, em ferramentas, em outro tipo de mídia, em equipe, em performance. É um cara que investe muito, então a operação dele é muito grande. A gente está falando de médias para grandes empresas. Tá? Aqui não é o microempreendedor que está começando agora, não é a pequena empresa, não é empresa de pequeno porte, a gente está falando de grandes empresas que querem o quê? Uma consultoria, mais uma execução com acompanhamento ali mais de perto, mais no dia a dia. Eu já vendi muito esse modelo aqui lá atrás. Quando eu comecei a minha jornada, era um dos modelos que eu mais vendia, porque o cliente, e era até um pouco do meu perfil, ele não tinha condições. O cliente tinha, só que não era o cliente que se conectava comigo. Mas o que que eu quero dizer? Esse tipo aqui que eu vendia, ele não era o cara que era empresa que ia pagar uma pessoa para fazer tráfego, ia pagar agência, etc, etc. Então, o que que eu fiz? Eu mudei um pouco o meu formato. Hoje eu atendo aí as empresas que eu falei, nesse tipo de modelo. Só que esse cara que chega para mim aqui hoje, ele tem que pagar muito. Então, o que eu acabo fazendo é, eu, entre aspas, afasto esses clientes e me concentro muito nesses clientes dos modelos aqui para cima, tá certo? Então, isso é o quê? Um posicionamento meu, uma escolha minha, tá? E aí, para a gente finalizar, como eu disse, o modelo 6. O modelo 6, ele foi um grande achado. Por que ele foi um grande achado? Porque ele é um derivado dos modelos 1 e 2. Vamos relembrar aqui o que é o modelo 1 e 2? O modelo 1 é a microconsultoria, então 10 a 15 minutos, gravo um vídeo, mando para o cliente, junto com bônus, e pronto, acabou ali. Modelo 2, consultoria de 1 hora, ele está 1 hora comigo, tem o suporte entre 15 a 30 dias, tem esse acompanhamento, então ele tem o plano de ação, ele tem a gravação, tem tudo isso. O que que eu comecei a perceber? Que se eu unisse o modelo 1 com o modelo 2, eu teria um resultado melhor no meu dia a dia. Isso aqui resultou, dentro da minha esteira, na consultoria 10K ou a consultoria Start.
o cliente, ele paga 10 mil. Por quê? Pelo quê? Quais são os benefícios e características desse programa? Ele quer ter uma pessoa com uma expertise do lado, ele tem o dinheiro, tá? Ele tem, então ele é MEI, ele é um profissional liberal, ele é uma microempresa. MEI, eu vendo isso aqui para quem é MEI, tá? Eu vendo parcelado para ele, ou eu vendo dois de 5 mil. Eu vendo isso aqui para ele. Quais são os benefícios? Então ele vai pagar 10 mil reais. Ele não quer ter uma microconsultoria, ele não quer estar 1 hora comigo. Ele quer ter um acompanhamento ali comigo entre 30 e 40 dias de aula, ao vivo, de consultoria e tudo mais. Então, o que que ele tem? Ele tem a minha expertise de um profissional com um olhar de fora, ou seja, uma pessoa que tem muita experiência, que tem autoridade, que já tem resultados comprovados, tem prova social e principalmente tem um método, uma metodologia de trabalho que já foi testada e validada. Então, o que ele está comprando? Ele está comprando esse profissional, mas ele está comprando também a metodologia. Ao invés, é igual franquia. Por que que algumas pessoas, ao invés de abrir um negócio do zero, eles vão em busca de uma franquia? Eu sempre vendo dessa forma aqui, porque a franquia ela já está testada, ela já está validada, as pessoas sabem que dá certo. Por exemplo, uma franquia que é sucesso no Brasil hoje, da Cacau Show. Ao invés do cara abrir uma lojinha para vender chocolates que ele mesmo vai fabricar, o que que ele faz? Ele pega um modelo que já é testado por milhares de pequenas empresas no Brasil, por outros profissionais. Ele já tem tudo testado, ele já sabe o que funciona, já sabe o que não funciona. Então, essas pessoas que compram um MEI, profissional liberal, microempresa, ele quer ele quer contratar o André, a expertise do André, mas principalmente a metodologia do processo, da consultoria e da mentoria. Eu vendo muito esse modelo aqui, que é o modelo 6, que eu chamei de consultoria Start, exatamente por isso. E ela foi uma junção dos modelos 1 e 2, por quê? O que eu comecei a observar? Pô, talvez aqui na microconsultoria que eu ainda tenho, tá? Que eu ainda tenho, pô, o cara vai ter isso, legal, e eu vendo. Eu vendo. Na consultoria de 1 hora, também vendo. E vendo, sei lá, 2, 3, 4 por mês, às vezes até um pouco mais. Só que eu comecei a perceber, pô, pera aí. Eu posso elevar um pouco o ticket desse cara. Eu afasto talvez o cara que só tem dinheiro para comprar de 1 hora, mas ainda vendo, ok? E aí o que que eu faço? Eu vou para esse cara aqui que quer um acompanhamento de 30 dias ali e mais um suporte de 30 dias. E o que que eu vou entregar para ele? Então, eu vou mostrar a direção, o caminho no mapa mental, eu vou entregar um diagnóstico, um raio-x perfeito dele, baseado no questionário que ele vai responder. Então, ó, fechamos o contrato, vai ser a consultoria Start, 10 mil. Negociamos a forma de pagamento, cartão de crédito ou 2 Pix de 5 mil, tá? Ele preenche um questionário, eu começo a fazer um diagnóstico, vamos para a primeira ação, para a primeira reunião, para a primeira consultoria, agendamos. Ele tem um plano de ação, entrego para ele no primeiro encontro, ele tira dúvidas, a gente conversa. Isso aqui, inclusive, às vezes dura até mais de 1 hora. 1 hora e 10, 1 hora e 15, over delivery. Estou entregando mais para o meu cliente, para o meu mentorado. Over delivery, isso é muito aceito, ele fica super feliz e satisfeito. Rápido e direto, 30 mais 30. O que é 30 mais 30? Uma reunião por semana. A gente agenda já todos os 4 encontros da mentoria da consultoria, já agendamos. Então, toda segunda, ou toda terça, a gente agenda já tudo. E ele tem mais 30 dias de acompanhamento. Pelo WhatsApp, ele pode me ligar, pode entrar em contato comigo, pode mandar um vídeo, pode mandar um áudio, pode mandar um texto. E algum momento ele também pode, inclusive, ter um novo encontro, então, ó, over delivery, de 30 minutos comigo, também pelo Zoom ou pelo WhatsApp, uma ligação pelo WhatsApp em vídeo. Então, isso também é over delivery. É claro que quando eu estou vendendo, eu não vendo dessa forma. Eu falo que ele vai ter. Eu falo exatamente isso aqui: o que que você vai ter, como que funciona, mostro depoimento, mostro prova social, fechamos, ele entra. André, tô dentro, bora. Faz o Pix, ou a gente divide, enfim, negociamos tudo. Mando para ele o cronograma, responde o questionário, agendamos. Durante o processo, eu às vezes posso sugerir para o cliente, novamente, over delivery. O que que é over delivery? Eu estou entregando mais do que eu prometi. Isso é muito bom, porque em situações como essa, esse cliente ele pode até voltar. Ele renova por mais um período. Ele renova por mais um período. Isso é sensacional. Então, a partir de uma identificação do modelo 1 e do modelo 2,
nós chegamos ao modelo número 6. Eu sei que o título aqui do treinamento, inclusive do que eu te vendi, e estou entregando, inclusive, um over delivery aqui para você, eram 5 modelos rentáveis, não era? Então, só que eu estou entregando o modelo número 6, que é a consultoria Start, que originou da microconsultoria, da consultoria de 1 hora, ou seja, dos modelos 1 e 2, nós chegamos exatamente aqui na consultoria de 10K. Rapidinho aqui também o over dele para você, ó. Essa aqui é a minha esteira de produtos de consultorias e mentorias, tá vendo, ó? É isso aqui, ó. Mas isso aqui fica para um outro momento, tá bom? Bom, deixa eu abrir todos os modelos aqui, tudo bonitinho para você. Olha que legal, tá? Eu vou colocar esse mapa mental aqui para você poder baixar, tá? Vou colocar aqui esse mapa mental para você poder baixar direitinho. Todos os materiais que eu citei aqui no nosso treinamento também estarão aqui disponíveis para você poder baixar. Se você quiser tirar alguma dúvida, me perguntar algo, deixa aqui a sua dúvida, a sua pergunta, ou me chame lá no meu Instagram. Se você não me acompanha, pô, fala sério, né? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, ó. Meu Instagram, ó, vou colocar aqui. Só para quem ainda talvez não me conhece, talvez o cara comprou o treinamento e nem me segue lá. Então, ó, meu Instagram, se você quiser tirar alguma dúvida, é o melhor do MKT. E meu e-mail, se você também quiser tirar alguma dúvida por e-mail, fique à vontade, ó. Meu e-mail, andré@omelhordomarketing.com.br. Tá certo? Bom, prazerzão. Espero que você tenha curtido tudo que viu aqui. Espero que você, principalmente além de ter curtido, coloque em prática e no que precisar, conte comigo. Um forte abraço para você. André, poxa, como é que eu faço? Eu quero ter uma mentoria com você, André. Eu não quero mais só o seu treinamento, quero uma mentoria com você. André, eu quero a mentoria Start, eu quero entrar na sua consultoria Start, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou personal, eu sou criador de produtos digitais, enfim, André, me ajuda. Poxa, manda um e-mail ali para mim, ou entra no meu Instagram e fala, André, agora além de aluno, eu também quero ser o seu mentorado. Bom, o preço você já sabe. Se você vier para esse programa aqui, que é o Consultoria Start, a Mentoria Start, você vai ter exatamente esses benefícios e exatamente esse valor, tá certo? Bom, forte abraço para você, sucesso, vamos juntos e continue contando comigo nessa jornada. Tchau, tchau!